Oi, eu sou o sobrevivente. Você conhece a Janja, não conhece? O nome dela é Rosângela Lula da Silva. Ela é a primeira-dama do Brasil. Desde novinha, ela já era ligada ao PT, isso com 17 anos de idade. Ela conheceu o Lula desde 2009, por exemplo, só que não era próxima dele. O Lula, nessa época, era casado com a Marisa Letícia. Porém, ela faleceu em 2017 e o Lula foi preso em 2018. Foi nesse momento que o amor bandido, com perdão da palavra, entre o Lula e a Janja surgiu. Durante os 580 dias de prisão, o namoro virou praticamente um relacionamento por cartas. Carta que a gente trocou durante os 580 dias que eu fiquei preso, nós trocamos 580 cartas. A Janja mandou para mim e eu mandei para ela 580 cartas. Talvez eu tenha mandado um pouco mais, porque de sábado e domingo, quando a gente não se via, sabe, eu escrevia às vezes 2 cartas, 3 cartas para ela. Não se via não se trocava carta. E essas cartas, um dia, quando sabe, for importante e necessário, eu acho que a gente vai fazer um livro e divulgar nossas cartas, tirando as partes proibidas que pode ter. Partes proibidas? Será que tinham safadezas nessas cartas? Claro, óbvio que tem parte. Se você nunca namorou por carta, namore. É tão bom, gente, namorar por carta, muito bom. Assim, claro que namorando na expectativa de a gente se encontrar um dia. E a gente sempre terminava a carta, né, amor? Isso também é um outro segredinho, com o coração dentro do outro coração, porque é isso, o meu coração tá dentro do seu coração e o seu coração tá dentro do meu. É isso, amor. Porque a gente se ama muito. E no dia... Chora se você chorou. Segundo a Janja, as cartas eram levadas e trazidas por advogados. O próprio Lula também contou que a Janja levava comida e cuidava das roupas dele. Nas cartas, segundo ela, tinha amor, esperança e também momentos muito tristes. O detalhe interessante é que eles já falavam em casamento nessas cartas. A Janja falou que os dois planejaram e escreveram muito sobre isso enquanto o Lula ainda estava preso. Quando o Lula saiu da prisão em novembro de 2019, a Janja estava esperando por ele. Nesse momento, o Lula beijou ela e falou publicamente sobre a nova namorada. Depois disso, a Janja contou que arrumou as malas e foi imediatamente viver com ele. Finalmente, em 18 de maio de 2022, eles se casaram em São Paulo. O que parece uma linda história de amor para muitos, é o começo de uma história de terror para o povo brasileiro. Com Lula assumindo a presidência pela terceira vez, a Janja veio junto. E diferente da Marisa Letícia, que era na dela e mal se metia em política, a Janja sempre quis ser atuante, sempre quis ser a protagonista. A Marisa, por exemplo, a mulher do Lula que faleceu, ela evitava discursos, ela evitava chamar atenção. Em 2003, para você ter ideia, ela assumiu a presidência de honra da ONG Apoio Fome Zero. E tendo um discurso preparado para aquele momento, ela decidiu que não ia discursar. Depois que ela morreu, ficou conhecida por isso, por fugir dos holofotes e por não tirar o brilho do próprio marido. Justamente o contrário da Janja, que até hoje é conhecida pelo gasto exagerado de dinheiro público. A gente tem vários exemplos disso. Em 2023, a presidência comprou móveis para o Palácio da Alvorada. Compraram um sofá de aproximadamente R$65 mil, uma cama de R$42 mil, sem falar num tapete de R$114 mil para o Palácio do Planalto. As reportagens da época falaram que isso foi decisão da Janja, outros falaram que era uma decisão do próprio governo. E ela foi criticada por isso, lógico, já que as coisas eram muito caras e é dinheiro público sendo utilizado nisso, né? O nosso dinheiro. Só que o que chama a atenção mesmo quando a gente fala da Janja são as viagens internacionais dela. Em fevereiro de 2025, uma viagem a Roma custou 292 mil dos cofres públicos, o que é um absurdo. Em março de 2025, ela viajou para o Japão uma semana antes do Lula. Ela disse que não teve gasto público nisso, só que a fama foi que ela estava turistando com a desculpa de que estava trabalhando. Teve também o Janjapalooza, foi o apelido dado ao Aliança Global Festival contra a Fome e a Pobreza, um evento gratuito na Praça Mauá do RJ em 2024. O que chamou a atenção é que a Janja estava organizando tudo e o evento custou muito mais caro do que as pessoas esperavam. Foram 7,9 milhões em cenografia e infraestrutura, 5,1 milhões em equipamentos, 248 mil em passagens, 188 mil em hospedagem. Esses e outros casos parecidos resultaram no Janjômetro. O Janjômetro é basicamente um impostômetro mais de gastos da Janja. A gente consegue ver aqui que atualmente a Janja já gastou, de acordo com o Janjômetro, R$ 117.594.594,73. É muito dinheiro público aqui. Eu não sei como eles calcularam isso, qual foi a base
base de cálculo, mas de forma geral, é muita grana dos nossos impostos sendo utilizada pela Janja. Alguém que não foi votada pelo povo brasileiro. Ah, sobrevivente, mas aí votaram no Lula. Sim, mas votaram no Lula para presidente. Até onde eu sei, primeira-dama não é um cargo atuante no nível que a Janja tá fazendo. A novidade, e onde eu quero chegar com esse vídeo aqui, é que a Janja não tá gostando de ser criticada por gastar dinheiro público e agora ela resolveu se defender dizendo que tudo isso é um grande caso de misoginia. Ela inclusive utilizou o termo misoginia pura para falar que as pessoas não estão criticando os gastos dela, estão criticando ela por ser mulher. Eu já fui muito atacada. E essa questão que você falou da gastadeira é exemplo da misoginia pura que hoje, né, surfa nas redes sociais. Mas até para responder aos detratores, o que a senhora elencaria de concreto que nesses 3 anos e meio na sua atividade, né, nessas viagens, o que a senhora elencaria que poderíamos dizer, olha, foi feito isso é produto desse meu trabalho? Foi uma pergunta bem esperta do jornalista, né? Ele quis dizer basicamente o seguinte, olha, se chamam você de gastadeira e você não gosta, o que de fato você conseguiu trazer de sólido com tanto gasto público? Olha, eu acho que na área da segurança alimentar, a gente trabalhou muito com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Né? Agora mesmo eu estive em Roma fazendo uma série de agendas, principalmente com embaixadores de alguns países que apresentaram projetos, e a gente tem uma cesta de políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e combate à fome. O Brasil tem políticas públicas nesse tema que podem ser exploradas implantadas, né, em outros países, e a gente tem trabalhado muito sobre isso. Eu viajo, faço muitas visitas, faço relacionamentos. Eu acho que eu trago da minha formação, dos meus anos de profissional, né, na área de responsabilidade social e sustentabilidade, de fazer esse papel de articulação. Eu acho que algumas coisas que aconteceram, eu não vou ficar aqui jogando, né, confete que não é meu, mas muitas coisas que aconteceram foi dessa articulação que eu gosto de promover, de sentar as pessoas para... Eu não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas ela não falou coisa com coisa, que ela não conseguiu explicar de fato. O que ela tentou responder foi o seguinte, olha, com as minhas viagens internacionais eu articulei com várias pessoas e isso ajudou a promover algumas coisas aqui no governo. Foi basicamente isso, mas ela não conseguiu trazer nada sólido que justificasse a quantidade de gasto público. Bora ver os comentários aqui. Agora essa palavra que ela desconhecia, em referência à misoginia, né, não sairá da sua boca. Uma palavra nova para seu vocabulário e também para se justificar. Aprendeu com seu companheiro que é graduado em pilantragem. Outro comentário, ela quer ter vida de milionária com dinheiro público. Qual o limite ético para esses gastos com dinheiro dos impostos que deveria ser utilizado para beneficiar a população? E por último, a única coisa que ela conseguiu de concreto nessas viagens foi comprar tudo de bom e do melhor com o dinheiro dos brasileiros. Não é à toa que os gastos estão sob sigilo. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo aqui também. Bom, bora trocar uma ideia sobre tudo isso, sobre Janja, sobre misoginia, sobre impostos. Antes eu quero te pedir para você comentar um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Se você não comentar um oi sobrevivente, eu vou mandar a Janja pegar o seu salário. Toma cuidado, cara. Sobrevivente, mas é misoginia mesmo criticar os gastos da Janja, cara? Porque assim, eu não sei como é que tá a lei do Brasil, né? Vai que daqui a pouco é crime mesmo fazer isso, não sei. Claro que não, cara. Misoginia é a aversão ou ódio contra as mulheres. No caso da Janja, o que tá acontecendo é uma cobrança. As pessoas querem saber onde tá indo o dinheiro público ou no que esse dinheiro público tá sendo convertido. Afinal de contas, ela realmente acaba gastando dinheiro público. Até o momento, isso aqui a gente precisa deixar claro, nada que indique que exista algum crime de corrupção ou algo do tipo. E o Ministério Público já investigou diversas vezes. Isso significa que sim, a Janja gasta dinheiro público pra caramba, mas não de forma criminosa. Até o momento, pelo menos, não tem nada que indique crime nos gastos da Janja. Tudo indica que ela gasta muito sim, pra caramba, só que por meios legais. O que muitos considerariam algo antiético, mas não necessariamente criminoso, porque ela não tá cometendo um crime. Ainda assim, é um gasto que chama atenção, e chamar de misoginia parece uma saída muito fácil para não lidar com as consequências dos próprios gastos. A gente pode ver o comentário aqui da galera. Esse aqui a gente leu, né? Ela quer ter vida de milionária com dinheiro público. Tem aqui também, esse é o problema
do PL da misoginia. Qualquer crítica a uma mulher, o homem hétero poderá ser preso por 5 anos. A única coisa que ela conseguiu de concreto nessas viagens foi comprar tudo de bom e do melhor com o dinheiro dos brasileiros, a gente viu esse comentário aqui também. E esse último, então tá, a mulher que não tem cargo público algum já gastou R$117.595.594,73 do dinheiro público, não pode ser criticada, pois segundo ela é pura misoginia? Além disso, tem imagens bem mais pesadas quanto a isso. A gente pode ver aqui, ó, dias de luta, ela com o Lula preso, dias de glória, ela luxando num jatinho. Tem também, ó, podem viajar que pago a conta. E aqui o petista, né, representado pela camiseta vermelha com a estrela, com impostos, taxas, tributos, e o Lula e a Janja rindo aqui. Tem essa outra imagem, imposto gasto com o povo, o ônibus todo sucateado, as ruas todas terríveis, e aqui imposto gasto com eles, todo mundo em jatinho particular viajando. Tem aqui um avião da FAB, né, a indicação de que é um avião da Força Aérea Brasileira. Tem aqui também, ó, chamando de misógino, o cara que tá dizendo pra ela gastar menos e ela em cima da pilha de dinheiro aqui. Ainda tem a mensagem, entenderam pra que serve a PL da misoginia? A gente vai falar sobre isso também nesse vídeo. E por último, quanta coisa, moça, uma criança pobre falando e ela chamando ele de misógino. A Júlia Zanatta aproveitou pra dar uma cutucada na Janja também por conta disso. Descobrimos porque querem passar o PL da misoginia. Olha só essa, Dona Janja disse que criticar os gastos dela é misoginia. Vamos ver quanto que a Dona Janja já gastou? Olha aqui, a Dona Janja já gastou mais de 117 milhões em viagens diárias, gabinete paralelo, assessores, hotel de luxo e tudo isso sem transparência. Olha aqui, a ausência de transparência consolidada sobre os valores totais em cada viagem dificulta o acompanhamento público. O governo divulga despesas pontuais, mas não apresenta relatórios completos. É por isso que a Dona Janja, o governo Lula, eles querem sim a aprovação do PL da misoginia, mas não é para proteger mulheres, não é porque mulheres estão morrendo, é para proteger a Dona Janja de a gente não poder nem criticar, eu como deputada, a gente não conseguir nem fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar. Quem falou sobre isso também foi o Nicolas Ferreira. Nossa 10 e faixa ataca novamente. A Janja agora disse que o apelido gastadeira para ela é misoginia. Ou seja, se você, trabalhador brasileiro, né, que acorda cedo, dorme tarde, se sente desrespeitado por alguém que não tem cargo público, mas usa da estrutura pública para poder ter até um gabinete paralelo que já custou 1,2 milhões do seu dinheiro, e você quer criticá-la por ficar gastando o dinheiro das pessoas aí em viagens internacionais de luxo, aí você é misógino. É isso mesmo, senhores. E qual que é o contexto que ela está dizendo isso? Não sei se você sabe que quando você está aí, né, tendo que pagar aí agora viagens mais caras, tendo que pagar gasolina mais cara, os alimentos, né, diminuindo, agora a fila do bis não é nem um em cima do outro, não, é só um, porque até o chocolate está reduzindo, né? Você, enquanto está aí trabalhando, o Congresso está preocupado, sabe em quê? Em criminalizar misoginia, com a falácia de que isso é para proteger as mulheres. Olha que interessante. A Janja entra em campo para poder dizer que você não pode criticá-la, senão isso é misoginia. Uma pessoa que faz viagens para a Itália, para Paris, Londres, Abu Dhabi, um governo que já gastou em viagens internacionais 7 bilhões. Você tem ideia do que são 7 bilhões? O que dava, hein, para construir com 7 bilhões? Quantas escolas não dava para construir? Quantas rodovias dava para poder estruturar? Quantos hospitais dava para poder reformar? Quantas coisas dava para fazer com esse dinheiro? Mas não. Aqui no Brasil, né, como eu sempre costumo dizer, não falta dinheiro. Falta vergonha na cara, falta caráter, falta uma boa administração, mas ainda assim, a Janja vem falar que se você questionar isso, você é misógino. É um governo que, para vocês terem ideia, a Janja passou mais tempo fora do Brasil do que o próprio presidente da República. Vê se tem condições isso. E se você falar qualquer coisa contra ela, isso daí é misoginia. E não para por aí. O Lula, não satisfeito, né, em ter uma pessoa ali usufruindo do dinheiro público, colocou ainda em sigilo, não prestou informações da viagem, né, que... A gente ainda vai conversar sobre essa questão do sigilo. Nossa, sobrevivente, então a Júlia Zanatta e o Nicolas são maravilhosos e gostosos? Não, são dois imbecis também. Eles também têm as suas próprias polêmicas, principalmente por improdutividade, por irem contra o trabalhador em toda aquela questão no fim da escala 6x1. Algumas pessoas entendem errado os vídeos aqui que eu produzo. As pessoas pensam assim, o sobrevivente colocou um vídeo do Nicolas, então ele está apoiando o Nicolas. Não, pau no c do Nicolas, certo? O sobrevivente colocou um vídeo da Juliana Zanatta aqui, então...
Zanata, certo? O ponto aqui é simplesmente mostrar o caos político dos lados se degladiando por conta de gasto público, sendo que os mesmos deputados também gastam dinheiro pra caramba. O Nicolas mesmo se ausentou do trabalho pra assistir jogo do Brasil, jogo da seleção nos Estados Unidos, então pelo amor de Deus, né? O fato é que o nome da Janja tá sim envolvido em muitos gastos com o governo e é impossível a gente separar o nome dela disso tudo, já que de fato ela faz isso. Top 5 gastos da Janja que a gente não pode mais criticar, porque aparentemente agora é misoginia. Eu já fui muito atacada. E essa questão da gastadeira é exemplo da misoginia, né? Primeiro lugar, o Janja Palusa, mais de 80 milhões de reais do nosso dinheiro machista, de acordo com o Estadão. Teve showzinho do Ney Matogrosso e da Daniela Mercury. O dinheiro são de estatais como a Itaipu Nacional. Não foi lá que a Janja trabalhou? Exatamente. 2. Reforma dos palácios presidenciais. Foram gastos 26,8 milhões. De dinheiro machista. Só num tapete pro Planalto ela gastou mais de 100 mil pra brasilizar o ambiente. Um sofá pro Palácio Alvorada, 65 mil reais. Trocar o piso do torto, casa de campo dos pombinhos Lula e Janja, 156 mil reais do seu dinheiro machista. Enxoval com direito a lençóis de fio egípcio, 130 mil reais. É muito luxo pra morder fronha, hein, Janja? 3. Hospedagem. Enquanto o palácio estava em reforma, eles gastaram em hotel mais de 200 mil reais em hospedagem. Mas calma, tá tudo bem, devia ser um hotel feminista pra proteger a Janja do machismo estrutural. 4. Passagens aéreas. Foram 237 mil reais, segundo o jornal Metrópolis. Do seu dinheiro machista. Só pras Olimpíadas de Paris foram quase 84 mil reais de ida e volta. Isso sem contar os aviões da FAP. Sabe por quê? Porque a classe econômica deve ser muito misógina. E em quinto lugar, o time da Janja, um gabinete que custa mais de 2 milhões de reais do seu dinheiro todo ano. Ela não é ministra, ela não é secretária, ela não foi eleita por ninguém. A gente sabe o que ela é, mas ela tá gastando o seu dinheiro. Tudo isso pra mostrar pra gente que ela é uma mulher muito empoderada e não depende de ninguém. Só do nosso dinheiro. Sai pra lá, machista! Sobrevivente, assim, é sério que a Janja tem uns gastos em sigilo que o Lula ocultou pra ninguém saber quanto ela gastou? E tem sim, cara. Um caso claro foi a viagem da Janja a Nova York em março de 2024. Foi o exemplo citado pelo Nicolas Ferreira. O governo ele não informou completamente o local da hospedagem, nem o valor total da viagem, nem a origem de determinados recursos, nem quantos servidores acompanharam a Janja. Também foram negadas informações sobre reuniões, visitantes e despesas de segurança envolvendo a Janja. O governo fala que isso é para proteção de dados pessoais e segurança da família presidencial. Sobrevivente, mas a lei permite isso, cara. E a lei permite isso, sim. Pela legislação atual, informações pessoais podem ter acesso restrito por até 100 anos, é o mesmo recurso que o Bolsonaro usou para o cartão de vacina dele. Outro exemplo foi a embarcação usada pelo Lula e pela Janja durante a COP30 em 2025. O governo falou de uma diária de aproximadamente R$ 2.700 por pessoa, só que não divulgou inicialmente o contrato completo, o valor total, nem o tamanho da comitiva hospedada. Mas em maio de 2026, bem recente, a Câmara aprovou um projeto para impedir sigilo sobre valores de hospedagem, passagens, alimentação e locomoção, também cartão corporativo de autoridades e seus cônjuges. Sobrevivente, mas eu fiquei preocupado com a parada, cara, porque assim, olha só, se a lei da misoginia passar, criticar a Janja ou outras mulheres vai realmente dar cadeia? Bom, na teoria não, mas na prática é bem complicado porque a gente tá no Brasil, né? E uma coisa é o que tá escrito na lei, outra coisa é como isso vai ser interpretado pelos juízes e usado para censurar algumas pessoas. A gente tem aqui o PL da misoginia. É bem pequeno, na verdade. Senado Federal, blá 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 blá. Artigo 1. Serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou praticados em razão de misoginia. Para os fins dessa lei, considera-se misoginia a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. Artigo 2. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia, procedência nacional ou misoginia. Basicamente está inserindo a lei da misoginia, né, o crime de misoginia dentro da lei do racismo. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, em razão de misoginia ou em razão de misoginia no caso. E aqui, na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião, procedência nacional ou condição de mulher. É basicamente isso. Se o crime é cometido contra a mulher no contexto doméstico e familiar, aplica-se a pena em dobro. É
Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Brasília na data da assinatura. Então assim, não é uma lei necessariamente como as pessoas estão falando, meu Deus, o homem não vai poder mais falar mal de mulher ou coisa do tipo. Mas como é que vai ser interpretado? Como é que isso vai acontecer na prática? No papel não é algo tão terrível quanto estão dizendo, mas e no mundo real, como é que vai ser? Essa dúvida que se tem. O que algumas pessoas defendem é que assim como a lei do racismo não é utilizada de forma a censurar as pessoas, a da misoginia também não seria utilizada, já que acaba virando a mesma lei no final das contas. Agora vamos ser justos também aqui, cara. Embora a gente deva cobrar os gastos de qualquer político, independente de ser de esquerda, de direita, homem, mulher, enfim, tem uma galera realmente passando do ponto. Eu vi imagens e mensagens que eu nem poderia compartilhar aqui por serem criminosas mesmo. Eu vi gente, principalmente no Twitter, querendo que a Janja fosse desvivida e que antes disso ela fosse estudada. Acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Enfim, você acha que os gastos... Olha só, eu escrevi gatos. Você acha que os gatos da Janja são pelo bem do Brasil? Você acha que os gastos da Janja são pelo bem do Brasil? Ou você acha que isso se encaixaria, sim, em um crime de misoginia? Ou nenhuma das duas coisas também? O que você tem a dizer sobre isso? Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Black Bull, ao PCTL, ao José Lopes, ao MDG Slayer, ao Luiz Humberto, ao João Paulo da Silva, ao Moplayer BR, ao Snake Volker, ao Mu Jogando, ao Orial Dev, ao Lucas Fernandes Vaz de Castro, ao Lenin J, ao Zane, ao Coringa Quebrado, ao Bolsa de Estudo de até 83% de desconto com Eduarda, ao Cauê Abruzio, ao Ghost Inet, ao Son Goku, ao M. Samuel, ao Alguém, ao Daniel Roberto, ao Willow S, ao Luke Fulrix, ao Grove Lake. Cadê o Luca Nanino? Ah, tá aqui. Ao Luca Nanino, ao DWLTZ, ao Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Zanatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal. Um abraço muito apertado a cada um de vocês que tem ajudado essa equipe a continuar produzindo cada vez mais vídeos. Eu daria um cheiro no cangote de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor e pela participação aqui no canal. Lembrando que são 3 planos diferentes e caso você queira se tornar um membro aluno, por exemplo, você recebe acesso ao servidor do Discord, mini curso de finanças, mini curso de relacionamentos, mini curso de estudos, mini curso de oratória e novos mini cursos a serem publicados também. Mas por favor, não comprometa sua renda ou não se endivide por minha causa, pelo amor de Deus. Muito obrigado por tudo, um forte abraço, um beijo pra você, espero que você fique bem.